Porque agora, falei lá também no início do programa que nós teríamos uma super entrevista hoje aqui, bem bacana, dentro do nosso show da manhã, né? E eu já estou com ele aqui, que é o Diogo Feliciano, ele é do Saúde Prev, que a gente vai bater um papo sobre um assunto que é de suma importância nos dias de hoje, principalmente para aquelas pessoas que trabalham dentro de indústrias, empresas que têm manuseio, que precisam de EPI, gente, é de suma importância isso hoje, porque o número de acidentes de trabalho aumentou por demais talvez de 20 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, aumentou demais. E aí tem o Diogo aqui comigo para a gente falar sobre isso, e o recado é para você, trabalhador, e para você, empregador. Porque as duas partes são beneficiadas no assunto. Por quê? O empregador trabalha de uma maneira mais segura, né? E o empregado. E o empregador trabalha de uma maneira mais tranquila, quando está tudo bem dentro da empresa. Então, esse assunto é importante para todos nós. Você que está acompanhando, de repente tem a dona de casa nos acompanhando hoje em casa, o maridão está trabalhando. A hora que o maridão chegar, você presta atenção aqui, pergunta para ele se ele tem isso aí lá na empresa dele. Tô aqui com o Diogo Feliciano, fiz uma introdução aqui, o Diogo, que é para a turma ficar atento e alerta, porque hoje em dia é problemático. Eu, por exemplo, trabalho com fone de ouvido aqui, ó, mas eu estou sempre atento aqui ao volume do fone que eu trabalho aqui, porque a família já é surda, já tem hereditariedade de surdez. Eu estou caminhando para tal, e com fone de ouvido vai prejudicar ainda mais, mas também faz parte do processo. Bom dia para você, Diogo, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, o prazer é todo meu, uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa manhã. E é mais ou menos isso que eu falei, né? Hoje o empregado e o empregador tem que estar atento a tudo isso. Primeiro que o empregado ele vai ter protegido, né? A gente sabe que um acidente, o nome já fala, né? É acidente, né? Acontece, mas estando protegido, ele pode ser com menor gravidade. E o empregador, a responsabilidade dele é proteger o empregado, ele estando dentro da lei também, ele pode ter uma empresa um pouquinho mais sadia. Talvez seja isso? Exatamente isso. E essa visão de sempre beneficiar não somente o empregado, mas o empregador também é de suma importância. Porque se eu tenho uma empresa que eu tenho uma quantidade menor de acidentes e funcionários satisfeitos, eu vou conseguir unir o útil ao agradável, né? Então eu tenho uma empresa sadia com funcionários bem felizes ali trabalhando, desenvolvendo as suas atividades laborais. É exatamente isso. É uma junção dos dois. Se eu tenho funcionário feliz, eu tenho uma empresa produzindo muito bem, e o empregador vai estar ali contente que ele não vai estar gastando com afastamento, com acidentes. Colaborador afastado é sempre um problema que não vai produzir, então eu vou conseguir juntar as duas coisas de forma bem ampla. Interessante. A gente até falava fora do ar, para você que está acompanhando, a gente comentava fora do ar de algumas décadas atrás, não é? Vamos falar muito atrás assim, né? Mas eu, antes de entrar na comunicação, eu trabalhei numa indústria, numa empresa, e era muito diferente do que é hoje, né? E a modernização das normas regulamentadoras, para que tudo tenha talvez mais transparência, mais segurança no trabalho e tudo mais, né? Prioriza, ao fiscalizar esse novo documento, uma empresa pode garantir que o seu PGR não seja apenas um papel, mas uma ferramenta de gestão efetiva? Justamente, o PGR ele veio justamente nessa intenção, de que realmente não seja apenas um papel. Antigamente, lá no primórdio que você disse, antes tinha o PPRA. E o PPRA era isso, era apenas um papel que deixava lá um documento e não se tinha uma atenção muito grande. Com a chegada do PGR, aí trouxe realmente essa intenção, que é um programa, né, de gerenciamento de riscos. Então, gerenciar, entender realmente o que está acontecendo dentro da empresa, se a atividade que o colaborador está exercendo está correta, se ele está fazendo ela de forma correta, se o ambiente está todo protegido, que não é só simplesmente a execução do trabalho, mas sim o ambiente todo que ele está envolvido, se tudo ali está correto, se tudo ali está demarcado corretamente, se está tudo protegido. Então, com a entrada do PGR, ele veio realmente para fazer esse cuidado maior e deixar simplesmente de ser um papel, e sim ser uma ação efetiva dentro da empresa. E cada empresa é diferente da outra? Exatamente, exatamente. Cada empresa tem a sua particularidade, cada empresa... até quando você quando vai abrir uma empresa que vai lá no escritório de contabilidade, a empresa já é, conforme o KENAI, né, sua atividade, ele já é colocado no seu grau de risco, na sua forma. Às vezes eu posso ter a mesma segmentação, mas o formato que faz é diferente. Igual a gente estava comentando, tecelagem, que é de onde a sua família, você disse que trabalhou.
se a gente pegar, tem algumas tecelagens que tem ainda os teares antigos, que são muito barulhentos, tem um excesso de barulho. Hoje em dia tem umas tecelagens que o barulho é bem menor, os teares já estão mais modernos, apesar de ser a mesma atividade, mas ela vai ter o seu grau de risco diferente, vai ter seus riscos diferentes, porque uma talvez gera um ruído muito maior, outra tem um ruído menor, e assim vai de acordo com a atividade de cada empresa. E quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na gestão dos exames admissionais? É exatamente isso, é colocar o colaborador para trabalhar sem fazer o exame admissional. E claro que mas tem empresa que faz isso ainda? Infelizmente tem, mas a gente entende que hoje está muito escasso a mão de obra. Então a empresa, o empregador, ele precisa fazer com que a sua produção produza. E aí ele vai colocar a pessoa lá para trabalhar, e quando tiver uma folguinha ele consegue pedir para o colaborador fazer o exame admissional. E esse é o grande problema, principalmente com a entrada do e-social, que ele liga uma coisa na outra, né? Para eu registrar o colaborador no e-social, eu preciso ter um ASO. A gente entende dessa dificuldade de encontrar mão de obra, e quando encontra, precisa colocar ela para trabalhar. Mas é de suma importância que primeiro faça o exame admissional, porque se de repente acontece um acidente com o colaborador no meio do caminho, vem uma fiscalização lá, a empresa não está com o exame admissional deste colaborador, a gente já tem um problema. Isso acaba acontecendo não só também no admissional, a gente incorre esse problema também no periódico. O colaborador já está lá trabalhando e a empresa não manda ele fazer o periódico, que é sempre anualmente, né? E aí também acaba, a gente entende, não dá para tirar o colaborador da produção, porque a nossa produção está muito corrida, mas é de suma importância que esse colaborador faça esse exame no admissional antes de começar as suas atividades laborais, e depois de um ano no periódico, para entender se está tudo correndo muito bem com ele. Me passou alguma coisa pela cabeça aqui, fora do roteiro, e hoje com os empregados, entre aspas, ou colaboradores PJ? Pois é, inclusive até nós estávamos falando sobre esse assunto essa semana. Funciona do mesmo jeito que a pejotização que está rolando agora, né? Funciona também do mesmo jeito. A única coisa é que a empresa, quando contrata esse PJ, ela fica corresponsável. Mas a responsabilidade é do PJ de ir atrás dessa documentação. A gente trabalha muito com isso. De que a gente tem muita empresa na área de construção civil, que é onde mais acontece isso. Eles contratam, a construtora contrata o pedreiro, que contrata o ajudante, e aí todos esses são PJ. Eles também precisam ir lá fazer os exames de acordo com a necessidade dessa empresa que o contratou, para que esteja tudo regularizado, tudo certinho. A gente vai entrar aqui no assunto EPI, e mesmo sendo PJ numa empresa, os EPIs que a empresa necessita, que são obrigatórios de uso, o PJ tem que usar a mesma coisa. Tem que usar a mesma coisa. Sempre lembrar assim, o EPI, ele é uma proteção, equipamento de proteção individual. Então, dependendo se eu sou PJ, se eu sou CLT, se eu só estou lá substituindo alguém por uma coisa temporária, eu preciso utilizar, porque é um equipamento para me proteger. Voltando a dar o exemplo do tear, que eu acho que é o mais fácil e fica de fácil percepção, a questão do ruído. Eu estou naquele ambiente, imagina você ficar ali 8 horas exposto àquele barulho de 2, 3, 4, 5 teares o tempo todo. Eu preciso de uma proteção. É claro que aquela proteção não vai ser 100%, mas ela vai atenuar boa parte para que eu não tenha problema. E a utilização desse EPI é sempre de suma importância. E a entrega e o treinamento do funcionário sobre esse uso do EPI é crucial. É crucial. E hoje em dia nós temos ferramentas, e até para fiscalização, é uma das primeiras coisas que o editor pede é a ficha de EPI, para saber se o colaborador pegou esse EPI, se ele assinou esse EPI, se esse EPI foi entregue dentro do período. Tem EPIs que ele tem a periodicidade, mas esse EPI precisa ser trocado a cada 3 meses, precisa ser trocado a cada 2 meses. E a gente lá na Saúde Prev, quando nos nossos clientes, a gente explica isso tudo. Olha, você está dando aqui um protetor auricular, ele tem que ser usado e trocado a cada 3 meses, a cada 2 meses, tudo vai depender do ambiente do trabalho. E o empregador ali, ele precisa pedir que o colaborador faça a assinatura dessa ficha de EPI, para que você diz, para que seja uma proteção para ele, que no futuro próximo, se ele vir ajuizar contra a empresa uma ação, vai estar lá aprovado. Não, olha, nós entregamos e nós te demos todo. E aí a gente também dá todo o treinamento para
para o uso correto do EPI. Então, assim, a gente faz essa junção toda. Te diz qual é o EPI que precisa ser usado para aquela função, para aquele ambiente que o colaborador está exposto, dá o treinamento e orienta toda a ficha de EPI que ele precisa preencher, que é de suma importância que ele realmente assine que recebeu esse EPI e, obviamente, faça a utilização dele. Né? É o que eu ia perguntar agora. E se no momento de uma fiscalização, por exemplo, na tecelagem, o empregado não está utilizando o protetor auricular, mas ele assinou que recebeu, a empresa é punida também ou não? Num primeiro momento não, né? Que ela vai ser, obviamente, autuada, né? Olha, verificamos que o colaborador não está usando, então vocês precisam fazer. Porque esse é um grande problema, né? O empregador entrega, o empregador treina, e aí ele não tem a garantia de que o colaborador esteja utilizando. É aí que a gente sempre bate na tecla da conscientização, né? O nosso trabalho lá na Saúde Prévia é muito isso, é conscientizar, dizer da importância de utilizar. Porque não basta o empregador ele fazer todo esse processo. Eu entrego, eu treino, mas eu preciso conscientizar o meu colaborador da importância do uso desse EPI. Então é sempre alguém andando pela fábrica, observando, falando, olha, você não está usando EPI, coloca o EPI, observa isso para que realmente não tenha nenhum... E é sempre uma proteção muito mais ao funcionário, né? Ele precisa se proteger, ele precisa entender que aquilo é de suma importância para ele e para a vida, né? Uma empresa... Vou fugir de novo. Vambora, melhor assim. Que tamanho que a empresa tem que ser para que ela tenha segurança do trabalho dentro da empresa? Aí vai depender muito do grau de risco e da quantidade de colaboradores que ele tem. A partir do grau 3 de risco e a partir de 20 colaboradores, é aí que começa a exigência de ter um técnico de segurança, um médico, um enfermeiro. Aí vai depender muito do grau de risco e do tamanho, da quantidade de colaboradores que a empresa tem. E a Saúde Prev, ela faz esse trabalho de falar para a empresa? Faz todo o trabalho. A gente cuida desde lá. A gente até brinca que lá na Saúde Prev nós somos muito democráticos. A gente atende aquele que tem apenas um colaborador, como aquele que tenha o tamanho que é necessário. A gente fornece todo o amparo, todas as necessidades que o cliente vai precisar, que a empresa vai precisar desde do início até o caminhar, que aí por isso que é um programa, é um controle, a gente vai com ele anualmente. O ideal era que a medicina e a segurança do trabalho seja eterno dentro da empresa, né? Então a nossa ideia é isso, é fidelizar esse cliente e principalmente conscientizar da importância de ter tudo isso dentro da empresa. E já teve empresário, empregador que falou, não, pelo amor de Deus, não precisa de tudo isso aqui. Com certeza. Com certeza, com certeza. Principalmente nessa questão de EPI mesmo que você falou, de que não querer, não digo não querer oferecer, mas não achar que realmente é de suma importância. Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente precisa, não esconde ninguém, que é custo. Mas a gente sempre fala assim, no custo-benefício. É mais tranquilo que você forneça o EPI para o seu colaborador agora, que você vai pagar um valor baixo, do que de repente ele ajuizar uma ação contra você e pedir quase o triplo, o quadriplo daquilo que custaria se você comprasse o EPI. Então a gente enfrenta. Mas aí o que nós fazemos? Eu até brinco com o nosso coordenador comercial, a gente sempre brinca, eu brinco com ele assim, olha, vamos fazer o arroz e feijão. Vamos iniciar o que realmente é obrigatório, que é o que a ANR diz, que é o PGR, o PCMSO e o LTCAT. E depois, quando a gente entender como a empresa funciona, depois de fazer toda essa análise, o nosso técnico de segurança vai lá, entendeu como que é a empresa, aí a gente vai indicando, olha, nós encontramos que é necessário fazer esse treinamento, identificamos que é necessário, só agora com a chegada do risco do psicossocial, entender como tudo isso funciona e trabalhar de acordo com a necessidade. A gente entende muito a necessidade do cliente de trabalho, porque não adianta nada eu, num primeiro momento, que eu nem ainda entendi como a empresa verdadeiramente funciona, indicar um monte de coisa. Vai ficar realmente muito caro. Então a gente faz o necessário. Vamos começar. É o PGR, é o PCMSO, o LTCAT e os exames, que é o ASO. Depois disso, a gente entende como a empresa funciona e vamos indicando os outros treinamentos, outros serviços que há necessidade. E as multas relacionadas à segurança do trabalhador são pequenininhas, né?
Infelizmente elas não são, mas elas também vão variar muito. Tem a NR28, se não me falha a memória, ela já traz uma tabela já explicando mais ou menos de onde vai partir o valor da multa. Claro que quem vai... Aí o empregador já fala assim, já vai ver onde está doendo no bolso dele. Se ele não, né? Exatamente. Mas quem vai definir mesmo é ali o juiz no momento. Mas você já sabe de onde eu consigo partir, né? Para IPI é um valor, para falta... Mas o importante que precisa ser muito claro é assim, que nunca vai chegar lá já te multando. Ele vai te orientar. Olha... está faltando isso, está faltando aquilo outro, então você precisa correr atrás. É onde a gente entra também nessa parte. Então, assim, primeiro, ele vai te dizer o que precisa, mas realmente as multas são um pouquinho salgadinhas. Não dá para dizer que não são, né? Voltando na tecelagem, Diogo, para você que chegou agora, eu tô falando com o Diogo Feliciano, ele é da Saúde Prev, a gente tá falando sobre segurança no trabalho. O que é bom para o empregado, o que é necessário para o empregador, e tudo isso acarreta na multa que a gente está falando aqui, que você pegou o bonde andando aí. Até me perdi aqui. Vamos voltar lá na tecelagem. O protetor auricular talvez seja aí o mais simples dos EPIs. A empresa foi orientada, tem funcionário que não está utilizando. Aí passar um mês, 2 meses, voltou lá para verificar, não está utilizando ainda. Aí voltou na terceira vez, agora não tem jeito, vai multar. Uma multa desse, que é o mais simples que tem, mais ou menos, tem ideia? Não tenho, assim, para te dizer exatamente, eu não tenho. Não consigo te passar essa informação agora. Não, porque eu estou pensando em multar a empresa que eu trabalhei há 40 anos atrás, porque eu não usava protetor auricular, né? Então, mas teve algum problema auditivo? Foi identificado? O duro que o meu é hereditário, então não tem como. Não tem nem como falar, porque o vô foi, o pai e eu estou a caminho, meu filho também. Então... É por isso da importância da junção, da segurança do trabalho com a medicina, porque a segurança do trabalho vai identificar o risco e a medicina do trabalho vai proteger para que esse risco não tenha um problema. Então, para entender se realmente vai ter... claro que vai ter, de repente, uma multa pela falta da utilização do EPI, mas para ajuizar uma ação, me acarretou algum problema? É onde vem a medicina, que o colaborador foi lá, fez o exame de audiometria, fez o admissional para entender que quando ele entrou estava tudo legal, depois de um ano ele fez o periódico novamente, identificou que está tudo legal, aí ao longo dos anos vai fazendo outros exames periódicos até chegar no demissionar e de repente encontrar uma perda auditiva. É entender se essa perda auditiva foi hereditária. Se for hereditária, já vai ter lá no admissional. Sim. Se não foi identificado no admissional, então realmente foi durante a execução do trabalho. Entender, mas durante esse trabalho usava EPI? Não usava? Então não usava. Então por isso que realmente essa perda foi identificada. Então tem todo um processo aí no meio do caminho para até realmente chegar multas altíssimas, a ajuizar uma ação. Então tem todo um caminhar bem longo aí. De repente, será que essa empresa de 40 anos ainda está funcionando? Não está mais. Não está mais. Não tá mais. Não tem mais como. Não tem mais jeito. Toda empresa tem que ter CIPA na prática, Diogo? Sim. Né? Tem que ser, ou ele vai ter CIPA, ou ele vai ter o designado CIPA, de acordo também, de novo, com o grau de risco, com a quantidade de funcionários que a empresa tem. De novo, a partir do grau de risco, aí tem uma tabela certinha que explica quanto será designado, que é aquele que é a empresa que designa, ou realmente vai ter uma CIPA, que aí tem eleição, que são os colaboradores na empresa que votam. Então, tudo vai depender mesmo da quantidade de funcionários e o grau de risco que ela tá indicada. E a Saúde Prev também? Também, a gente acompanha toda, a gente acompanha a votação, a parte que é toda jurídica, quer fazer as atas, a Saúde Prev acompanha tudo, do início da CIPA até a finalização dela. E aí tem também, acho que a gente vai falar aí da CIPAT, né? Sim. Que é a semana de prevenção. A Saúde Prev também fornece profissionais para ir dar uma palestra, só porque a CIPAT é isso, a semana de prevenção. Então a empresa prepara uma semana só para falar sobre proteção, sobre saúde, e aí a gente da Saúde Prev também tem todo um trabalho para ir lá. Até a gente fez no mês retrasado, se não me falha a memória, a gente foi lá, aferiu pressão, mediu a diabetes numa empresa que estava tendo a semana da CIPAT. Então a gente consegue, e aí está em todos os... Está em todos os caminhos. Machucou a mão? Não, machucou não. Tá, vou chamar vou abrir o CAT. Já pensou?
Ô, Diogo, ainda sobre a CIPAT, essa semana, a partir da empresa, que tamanho de empresa que tem que ter essa semana de prevenção? 5 funcionários, 10 funcionários, 20? Você falou já que tem que ter o quantidade de funcionária, o grau de periculosidade, de risco e tal. Tem mais ou menos, a partir de 10 funcionários, dependendo da empresa? Se não me falha a memória, acho que a partir de 10 funcionários já precisa ter. Aí eu só preciso entender se vai ter o designado CIPA ou vai ter todo realmente o processo de eleição da CIPA. Mas a partir do momento que eu tenho uma CIPA... Aí é de empresa a empresa. Isso, a partir do momento que eu tenho a CIPA já na empresa, eu preciso fazer a CIPAT. Interessante, importante. A gente bem legal. E a gente vê essas grandes empresas, quando tem o CIPAT, tem umas que fazem até grandes eventos e tal, CIPAT. É interessante, que é justamente para alertar o funcionário, o colaborador, o empregado, seja lá como for que queiram chamar, né? Eu, como sou das antigas, para mim é um empregado ainda, né? O pessoal não é mais empregado, Cabela, é colaborador que fala agora. Tá bom, então, colaborador. Mas já também uma discussão aí entre empregado e colaborador, que a gente, ou funcionário, a gente acaba usando colaborador que fica mais fácil lá. Você não corre risco de pegar em nenhum lado. Mas há uma discussão grande em colaborador, empregado, funcionário. Mas segue colaborador para não ter problema. Exatamente. E essas empresas que fazem esses grandes eventos é justamente para alertar o colaborador. Exato. Porque assim, é a importância, né? Igual de novo, vou bater de novo nessa tecla, é conscientização, né? Se eu tenho um funcionário consciente da importância da utilização do EPI, de manusear uma máquina muito bem, de exercer a sua função ali corretamente, eu vou ter uma redução gigantesca com atestados médicos, com afastamento e o perigo de um acidente de trabalho, que eu acho que aí o mais complicado de todo é você ter aí, de repente, um acidente de trabalho que pode ocasionar um óbito. E aí eu já tenho um problemão gigantesco. Então, se eu consigo conscientizar o meu colaborador da devida importância de seguir, porque às vezes a gente está focando muito aqui no EPI, mas de repente operar uma máquina corretamente, operar uma empilhadeira corretamente, seguir as demarcações que tem dentro da empresa, isso também é de suma importância. Se eu consigo conscientizar o meu colaborador a fazer isso, o ganho é gigantesco para o empregador. Você falou de acidente de trabalho. O acidente, quando acontece, na maioria das vezes tem que se abrir o CAT. Na maioria não, todas as vezes tem que se abrir o CAT. Sim. Aí, como que se mede a gravidade do acidente e qual a importância desse CAT para o colaborador e para a empresa? Não tem gravidade. Quando eu abro um CAT, ele não tem gravidade. Não tem grau de gravidade. Não tem. Eu preciso abrir o CAT, seja por uma coisa muito simples que aconteceu, por exemplo, caiu, tropeçou, deslocou o pé. E aí eu tenho que abrir um CAT, de repente, infelizmente, num óbito. Então, para o CAT não há uma gravidade. Eu preciso informar. O que vai mudar é o tempo que eu preciso fazer essa informação para o governo. Um CAT normal, eu preciso avisar em 24 horas. Já um óbito eu preciso avisar no mesmo dia que aconteceu, por conta da questão do e-social. Então eu preciso fazer essa informação quando é um acidente normal do dia a dia, eu preciso avisar ele em 24 horas, e quando ocorre um óbito eu preciso avisar na hora. E assim, é claro que quando eu digo assim que não tem diferença para a abertura do CAT, mas é claro, perder um dedo, ele vai ter um afastamento diferente, o deslocamento do pé, igual eu falei, que torcer o pé é outra coisa, mas para o CAT não há uma importância, não há um grau no CAT. Eu preciso abrir o CAT independente do tipo ou da gravidade do acidente. Tem uma fiscalização quando se abre o CAT? Tem-se uma fiscalização para ver se estava sendo utilizado o EPI, tudo corretamente, a empresa está tudo legalizada, está tudo certinho? Deveria. Deveria. Governo. Não dá nunca para fiscalização. Não dá para ter uma certeza de quando vai, mas assim, o que é muito fiscalizado, que tem gerado bastante multas, é a questão de não informar no e-social. Então, não subiu o evento referente ao CAT, aí já abre um alerta para o governo. Porque fiscalização a gente nunca tem exatamente quando ela vai acontecer. Isso em todas as áreas.
Eu não posso dizer que chegar e falar assim, não, estão fiscalizando e sua empresa vai ser multada. Eu não consigo dizer isso. Eu acho que ninguém consegue dizer isso com exatidão. Acho que a única coisa que realmente você tem multa mesmo é o trânsito, né? Isso não tem pra onde correr. Mas aí é outro patamar, né? É outra história. Exatamente. Essa fiscalização aí, que tem até comissão. Mas vamos por essa parte. Mas devido à gravidade do CAT. Por exemplo, um óbito, como você disse. Aí já vai fiscalizar. Aí porque já sente um alerta muito maior. Até casa de polícia, às vezes. Exato, exatamente. Aí já vai para outra esfera, né? Não fica só ali no trabalho, né? Entender como morreu, por que morreu, o que a empresa está fazendo, o que ele estava fazendo na hora, qual foi o tipo dessa morte. Foi uma morte... infartou, um mal súbito, ou foi na execução, estava dirigindo um caminhão, bateram nele, então aí já vai para outra esfera. Aí acaba tendo uma fiscalização, mas não muito por conta do acidente, mas por conta da morte, né? Entender por que morreu. Aí vem todo o processo. De repente caiu, estava no andaime e caiu, mas caiu por quê? Caiu porque infartou, e na hora que caiu estava usando todos os equipamentos corretos, estava de cinto, o cinto estava enganchado corretamente. Então assim, aí vai tentar investigar tudo que aconteceu. Era um motorista, dormiu, estava tomando alguma coisa, fez o exame toxicológico corretamente, estava usando cinto, a carga de trabalho não estava excessiva, mas é muito em função do óbito, né? Entender por que morreu, não exatamente para a função, né? Que aí vai acabar acarretando tudo. Estava no trabalho, então por quê? O que aconteceu? O que acarretou esse acidente que infelizmente terminou em óbito, de repente amputação de algum membro, né? Muito bem, pessoal, estamos falando aqui, batendo um papo com o Diogo Feliciano, ele é da Saúde Prev, falamos de acidente de trabalho. O que devemos acrescentar nesse nosso papo? O que ficou para trás que nós pulamos, saltamos e nós esquecemos? Eu esqueci, pelo menos, né? Porque eu não sou da área, então... Eu acredito que o que a gente, vou ressaltar de novo, é a questão da conscientização. Eu acho que se a gente conseguir conscientizar funcionários ou colaboradores e os seus empregadores, eu acredito que a gente vai ter aí melhores resultados. E a Saúde Prev está lá à disposição para ajudar em todos os quesitos. Lembrando que ter o PGR e o PCMSO é para empresas a partir do momento que tenha um funcionário CLT. Então, assim, você que tem uma empresa pequenininha ou que tem uma empresa grande, nós atendemos esses dois públicos, porque é o que a ANR ali diz, né? A norma regulamentadora diz que a partir do momento que tem um colaborador CLT, já há uma real necessidade de ter o PGR e o PCMSO, e a Saúde Prev está lá à disposição. A gente fica ali aqui bem pertinho na Monte Castelo, no 574, então bem pertinho, vai lá nos conhecer, pelo menos. Você também está convidado para ir conhecer a nossa clínica, e nós damos todo o suporte aí do início ao fim, sem problema nenhum. Repita o endereço para mim. Tiago, por favor, coloca no GC aí, Monte Castelo. Nós estamos na Avenida Monte Castelo, 574. Monte Castelo 574, onde fica a Saúde Prev. Aliás, mais uma quando que a hora que está abrindo a empresa, ou quem já tem empresa aberta pode procurar vocês? Os dois casos. Os dois casos. Se for abrindo, melhor ainda, que aí já vai abrir a empresa com tudo corretinho, já tudo regularizado. Mas se já está com a empresa aberta, já tem funcionários registrados, pode ir lá também, que a gente dá todo o suporte. Muito bem. Falamos aqui com o Diogo Feliciano. Obrigado, Diogo. Imagina, eu que agradeço a atenção e o convite. Grande abraço a vocês. Gente, são 11h07. O tempo voa, né?